E aí, seus fora da curva, suave? Pessoal, como vocês sabem, eu tenho um ritual todas as manhãs e nesse ritual tá beber água com limão, em jejum, ler um pouco dos meus livros, fazer exercício físico e uma das partes que eu mais gosto é parar aqui na minha sacada e olhar a vida, cara. É o momento que eu sento aqui na minha sacada e fico apreciando como é que a vida funciona, sabe? Eu fico apreciando o agora, eu fico apreciando a criação, eu fico apreciando a natureza. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Se liga, ó. Essa aqui é a vista que eu tenho aqui de casa, então eu sempre fico olhando ali, tem mais ou menos tipo uma florestinha e tal. E aí eu fico vendo as montanhas, as nuvens, cara, e olha só como é bonito, mano. Isso é muito bonito, de vez em quando passa um grupo de pássaros aqui e tal. E aí você fala pra mim, Henrique, o dia tá feio, tá nublado. E eu falo, cara, não existe dia feio e dia bonito. Você tá vivo, cara. Dia feio pra mim é só a morte. É claro que eu prefiro, por exemplo, quando o céu tá muito mais azulzinho, pá, tá sol, do que quando o tempo tá assim, nublado. Mas mesmo assim, cara, nada impede de você sentar aqui e apreciar, cara. E isso é muito importante porque faz eu me sentir no agora. E aí eu fiquei pensando, fazendo uma analogia com pessoas que têm depressão e ansiedade. Uma pessoa que tem depressão é aquela pessoa que está sempre no passado. Então ela não superou alguma coisa que aconteceu na vida dela, ou que ela fica pensando em como a vida dela era boa e agora já não é mais tanto, por diversos motivos que possam ter acontecido na vida dela. Você pode ver que a pessoa com depressão, ela está sempre falando de como a vida dela era boa no passado ou falando sobre alguma coisa de ruim que aconteceu. E é por isso que existe a depressão e a ansiedade, porque é uma região do cérebro que ela não consegue entender que você já não está passando por aquilo que você passou, ou no caso da ansiedade, que você não está passando aquilo que você acha que vai passar. Então a ansiedade é quando você está sempre pensando em problemas futuros que podem ou não acontecer. E é por isso que eu sento aqui na minha sacada e fico olhando, e isso faz eu me sentindo agora, cara. Eu fico pensando, eu falo na verdade. Caraca, olha só, olha a nuvem como ela se mexe, olha as flores, olha as árvores, como é que elas estão. E aí você fala, Henrique, mano, você tá viajando falando dessas paradas. E não é, cara, quando você entender, quando você pegar o código, você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Às vezes você parar um pouco e olhar, você vai conseguir ver que a vida está acontecendo agora e que você não precisa ficar se preocupando com as coisas que nem aconteceram ainda ou com as coisas que já aconteceram, porque o que aconteceu e o que vai acontecer a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar o agora. E o passado já foi, cara, e o passado me trouxe até onde eu tô hoje. E o futuro só depende das coisas que eu vou fazer hoje, então tudo está ligado no presente. Tudo você tem que dar a sua atenção máxima pro presente. Por isso que o Joel J, ele fala: seja 100% presente, porque você tem que estar aqui agora. Em tudo que você vai fazer, você tem que estar lá 100%. Eu não sei se você é religioso ou não, mas tem uma passagem em Provérbios que fala assim, mais ou menos, tá? Trazendo para a linguagem contemporânea, fica assim: não tire sarro do tolo, porque o tolo é minha criação, ele é a criação de Deus. Então imagina, você tirar o sarro... porque na passagem fala assim, não tire o sarro com o tolo, porque se você tirar um sarro do tolo, você vai estar tirando sarro de mim, que sou o criador dele. Então, cara, imagina, se você está tirando sarro do tolo, você está tirando sarro de Deus. Se você parar para apreciar a criação dele, você vai ver que é muito gratificante isso. Então, se você só ficar trabalhando e ficar pensando em dinheiro, você vai estar, de certa maneira, tirando sarro com a criação dele. Você não vai estar apreciando as coisas que ele fez para você. Então, você também vai estar tirando sarro dele e você vai sofrer as consequências com isso. Então, cara, são 5 minutos, 10 minutos que você precisa para sentar e só apreciar, cara. E fala assim, caralho... Opa, não pode falar palavrão. Caramba, olha só essa árvore, como ela é bonita. Ou se você não tem uma vista dessa, mas você tem um jardim, sei lá, aqui tem um jardinzinho também. E aí tem as florzinhas ali e tal. Então, presta atenção nas coisas que a vida te oferece. E se você não é religioso, você pensa assim, cara, olha como a Terra se transformou, olha como evoluímos até hoje, olha como a natureza evoluiu, olha como a Terra evoluiu. Então, tudo que aconteceu e tudo onde a gente está hoje se deve por conta de uma evolução de bilhões de anos. Você tem que honrar essa evolução, porque você só está aqui por causa dela. Então, e você tem que continuar evoluindo. Tudo que você pensa, tudo que você vive, se deve graças a você ter evoluído de um ser muito primitivo. Seu cérebro evoluiu até hoje para você ter a capacidade de pensar. A única coisa que diferencia a gente dos outros animais é o nosso raciocínio, é a nossa capacidade do pensamento, de pensar sobre as coisas, de filosofar. Então use essa evolução a seu favor. Talvez o remédio que você precise é só saber sentar um pouco e esperar, saber ter paciência.
Talvez o remédio que você precise para curar sua depressão, sua ansiedade, é muito mais simples do que realmente um remédio. Às vezes é um momento que você precisa, às vezes é alguma palavra que você precisa escutar, às vezes é um sentimento que você precisa sentir. Então, claro, eu não sou psiquiatra nem formado no assunto de psicologia, mas é uma coisa que funciona comigo, uma coisa que estar presente faz com que eu consiga sentir essa tranquilidade. Então, talvez pode ser que com vocês funcione também. Então, por isso que eu estou passando aqui para vocês. E aí você me pergunta, Henrique, essa é a fórmula da felicidade? Você estar sempre presente, você pensar no agora e pensar que seu futuro depende de agora e que seu passado te levou até aqui. Pode não ser a sua receita, mas essa é a receita que funciona para mim, sabe? Então, pegue tudo que você aprendeu e transforme na sua receita para você ser feliz, cara. É que nem receita de comida mesmo. Nem tudo que uma pessoa passa para você é o que vai servir para você, mas às vezes se você adicionar alguma coisa ou tirar alguma coisa, você pode fazer sentido para você e pode melhorar na sua vida. O que eu mais quero passar para vocês é que vocês entendam que o passado, que a depressão ela está diretamente ligada com o passado e a ansiedade está ligada com o futuro. Mas o presente ele está ligado apenas com a prosperidade. Se você estiver sempre presente, a prosperidade vai ser só uma questão de tempo para você. E se você ficar pensando no passado e no futuro, você vai ficar para sempre preso neles. A tarefa que eu dou para vocês é, agora mesmo. Ah, Henrique, eu não tenho tempo, eu estou no trabalho. Então coloca um despertador. Quando você sair do trabalho, quando você estiver indo para sua casa, você aprecia as coisas, seja lá de carro ou de transporte público. Vá para sua casa apreciando as coisas. E mesmo que você tenha tido um dia cheio, você pensa assim, respira e você vê como que o respirar é muito importante. Você respira e comece a apreciar as coisas que estão acontecendo naquele momento com você. Pode ser que isso mude na sua vida, pode ser que isso mude alguma coisa para você, pode ser que não. Mas se não mudar para você, pode ser que mude a vida de alguma pessoa. Então, se esse vídeo fez sentido ou se ele não fez sentido para você, pode ser que ele faça sentido para outras pessoas. Por isso que é tão importante, por isso que eu peço para você curtir, compartilhar e comentar no vídeo, porque o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Pode ser que ao você compartilhar isso com alguém, você está salvando a vida de alguém, você está tirando alguém da depressão. Até quando? Até quando você vai ficar pensando que a sua vida não tem jeito, que o seu passado vai ficar te perseguindo para sempre? Até quando você vai deixar as suas preocupações do futuro ficar influenciando nas coisas que você faz agora? Às vezes só o que você está precisando é respirar fundo e ver como é que a vida funciona, ver que o mundo ele é muito mais simples do que você imagina e que você precisa estar presente o tempo todo. Que você precisa estar ali fazendo o seu melhor e cada coisa que você for fazer, você tem que fazer o seu melhor. E é só assim que você vai conseguir se livrar de um trauma do passado ou parar de ficar se preocupando com o futuro. É você estando 100% presente, 100% agora, 100% no agora.